Saudações, caros alunos. Após aí uma semana intensa de avaliações e essa semana aí de recuperação, nós vamos começar a retomar aí o nosso conteúdo. Essa semana também é ainda um pouco diferente. E na outra semana nós voltamos aí um pouco mais forte aí com os conteúdos, essas questões todas, ok? Na nossa última aula a gente estava falando aí sobre a regionalização do continente africano. Eu tinha comentado com vocês que é um continente muito grande, um continente cortado aí pelos 4 hemisférios, hemisfério norte, hemisfério sul, leste e oeste. Aliás, o único continente que está nos 4 hemisférios, como a gente pode ver aqui no mapa. O relevo africano, ele é um relevo considerado aí um relevo pouco acidentado, né, de altitudes inferiores a 1.000 metros, muito parecido com o relevo brasileiro. O relevo brasileiro também tem uma média aí inferior a 1.000 metros, ok? As planícies são encontradas nas faixas litorâneas, assim como o Brasil. No Brasil nós temos faixas de planície a partir do Rio Amazonas. O Rio Amazonas é o único rio de planície brasileiro e segue aí a faixa litorânea, assim como a África. A África, a partir das margens do rio Congo, do rio Gâmbia e do rio Senegal, também seguem aí as planícies, visto que a maioria dos rios africanos também são rios exorreicos. São rios exorreicos, são aqueles rios que correm para o mar, ok? Então, aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, todos os nossos rios correm para o Oceano Atlântico. E aí temos os planaltos antigos. Esses planaltos eles são bastante desgastados, eles estão por processos erosivos, intemperismo químico a partir de chuva, intemperismo a partir da água e da chuva, intemperismo físico a partir das condições climáticas, seja frio, vento, calor, gelo, né? E também por intemperismo biológico. O intemperismo biológico é aquele causado pelos animais, em menor porção. E hoje também temos o intemperismo antrópico, que é um intemperismo aí causado pelo homem. Então esses fatores aí fazem com que esses planaltos se desgastem ao longo da história aí do planeta com maior facilidade. E aí, no entanto, também temos algumas porções do território que também sofrem processos tectônicos, ou seja, que também sofrem aí vulcanismo e até mesmo alguns terremotos, né, e principalmente atividades vulcânicas, que contribuem aí para a formação de montanhas, né? Vocês já devem ter visto isso no sexto ano, a partir do batimento das placas tectônicas, no movimento que a gente chama de movimento de subducção. Ok? O que é o movimento de subducção das placas tectônicas, né? É o choque das placas tectônicas, só que não é o choque direto, é um choque que a gente pode dizer indireto. Uma placa mais pesada, ela entra embaixo de uma placa mais leve, e isso faz com que haja aí vazamento, extravasamento e vazamento do magma, que é justamente a lava do vulcão. E também, com esse batimento, também formam-se aí novas cadeias montanhosas. É assim que surgiu a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, onde está o Everest, que é a maior montanha do mundo. Tudo isso surgiu a partir dos batimentos das placas tectônicas. A área mais alta do continente africano é o Monte Kilimanjaro, né? Fica ali na porção leste da África. Ele tem quase 6 quilômetros de altitude. Está exatamente aqui, como a gente pode observar nesta imagem, né? Aqui nós temos justamente a foto aí do Kilimanjaro. Então, a questão do relevo africano, temos aí as planícies, os planaltos e também as montanhas, né? Um pouco diferente aí do relevo brasileiro. O relevo brasileiro não tem montanhas. E aqui nós temos justamente aí o relevo, o que mostra aí o relevo. A gente tem um mapa aí mostrando a altimetria, né, a altitude aí do relevo africano, né? Quanto mais escuro, maior essa formação de relevo. Como a gente pode perceber, assim, bem diferente do relevo brasileiro e também do relevo da América, do continente americano, porque eu acho que vocês devem lembrar que o continente americano se divide aí em 3 partes, né? Nós temos a parte leste, a parte oeste e a parte central, onde estão as planícies aí. Aqui no relevo africano, a gente não tem
uma paridade entre os tipos de relevo. Você vai encontrar várias formações no continente inteiro, muito diferente aí do relevo americano. Então nós temos o Planalto Oriental, que é formado aí, que são as montanhas de origem vulcânica, né, um relevo muito antigo aí, né, e que também forma aí um espectro marcante aí no Rift Valley, né, que é uma depressão alongada que forma um vale de norte a sul com milhares de quilômetros de extensão, né. A gente tem aí um Rift Valley justamente aí no continente africano, este fenômeno. E aí nós temos o Planalto Setentrional, né, que localiza-se na parte aí do deserto do Saara, na parte norte do continente. Setentrional é a parte norte, ok? Próximo aí ao deserto do Saara, que ocupa um quarto do território. Lembrando que o deserto do Saara, é maior que o Brasil, né? Ele tem mais de 10 milhões de quilômetros quadrados de extensão, né? E aí nós temos aí a cadeia do Atlas, que está a noroeste aí, que se estende até o Marrocos e a Tunísia, como a gente pode ver aí no mapa também. E temos o Planalto Centro-Meridional, que compreende o centro-oeste e o sul do continente e apresenta altitudes médias mais altas, ok? E a bacia do Rio Congo e o deserto do Kalahari são exceções dessa região, pois constituem grandes depressões. Então a gente tem os planaltos, mas também tem nesta região, como eu falei, o relevo africano é muito diferente do nosso justamente por ter uma variação muito grande em todo o continente, né? Diferente aí do continente americano, só para frisar novamente com vocês, ok? Continuamos. E aí nós temos na página 198 do livro, nós temos aí um mapa interativo sobre as questões do relevo africano. Então entrem aí na Moderna Compartilha para verificar aí este mapa interativo que mostra aí se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao relevo africano. E também vocês podem tirar também em aula também essas dúvidas. Questão hidrográfica. Toda vez que a gente fala da África, uma das coisas que a gente sempre quer desmistificar um pouco é essa questão da quantidade de água que existe no continente africano, né? Nas regiões mais altas, a maioria dos rios nascem em regiões mais altas, fica até meio estranho você falar isso, acho que muitos de vocês já devem saber. Nós temos os principais rios africanos, o Orange ao sul, o Níger ao oeste e o Nilo e o Congo, ambos na porção central, que são os dois maiores rios do continente africano. O Nilo, o maior em extensão, e o rio Congo, o maior em quantidade de água, né? O maior rio do mundo, tanto em quantidade de água quanto em extensão, é justamente o rio Amazonas, que corta, que passa, que também temos a maior porção dele no Brasil, ok? Os rios africanos, eles garantiram o desenvolvimento da agricultura e da pecuária de muitos povos que estão ao longo de suas margens. Isso a gente sabe durante a história africana. A gente sabe que o rio Nilo tem uma importância muito grande para as questões de desenvolvimento econômico daquela região, né? E foi a partir do Nilo que se desenvolveu a agricultura, a partir do conhecimento do Nilo que a gente tem o desenvolvimento aí. E a partir dele foram desenvolvidas aí várias técnicas que também hoje são desenvolvidas no mundo e também aqui na América, e principalmente aqui no Brasil também. Muita da nossa agricultura foi desenvolvida a partir da história africana. A gente pode destacar que esses rios são muito utilizados para transporte, como no norte, né, do Rio Nilo e no Rio Congo, e para a geração de energia elétrica por meio de usinas hidrelétricas, como ao longo dos rios Níger, Nilo, Orange e outros rios também africanos. Aqui nós temos duas imagens que vão mostrar aí justamente o transporte. Vocês podem ver que o transporte ele é muito rústico nas questões aí da África, né? Transporta muita gente com bastante precariedade, né? E aqui a gente tem justamente aí uma foto aí do Rio Nilo, às margens aí de uma região muito pobre do continente africano. E vocês podem perceber que aqui embaixo nós temos um link para o YouTube falando justamente sobre a importância do Rio Nilo, né? Quero muito que vocês assistam a hora que vocês puderem aí, que é mais informação aí
e informação nunca é demais. Além disso, vocês encontram este slide disponível aí na biblioteca da Moderna Compartilha. Já está disponível para vocês baixarem ou assistirem os slides quando vocês quiserem, ok? Nós continuamos essa aula na nossa videoconferência. Até mais.